A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, por meio da Coordenação de Educação em Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, tem entre suas prioridades o apoio à formação da Guarda Civil Metropolitana, para atuação em sintonia com os princípios dos direitos humanos. O nosso objetivo não é centrado na repressão, mas na garantia de direitos, no respeito, na segurança para o cidadão. Cuidamos dos espaços públicos para não permitir depredações, para que as pessoas possam aproveitar todos os lugares da cidade. A presença da guarda, a presença de vocês deve ser afirmativa e não do medo. 26 anos após, esse ano a Guarda, em setembro, completa 27 anos. A Guarda Civil Metropolitana ganhou uma outra dimensão, uma outra importância dentro do cenário da nossa cidade. Hoje nós contamos com 6.200 homens e mulheres e acabamos de abrir concurso, essa nova gestão, para 2.000 novos integrantes. E ao assumirmos a Secretaria de Segurança Urbana nessa nova gestão, junto com o novo comando da Guarda Civil Metropolitana, fizemos um diagnóstico, e esse não é um diagnóstico meu, Roberto Porto, é diagnóstico de um grupo, de que a Guarda, ao longo desses anos, andou se afastando um pouco desse ideal de guarda comunitária. Esse evento ele tem uma importância de magnitude tal que nos capacita durante essa semana, onde nós estamos aqui reunidos discutindo e debatendo assuntos sobre direitos humanos, da gente acrescentar um pouco mais naquilo que a gente faz diariamente, de uma forma que nos possa dar uma direção e um entendimento se porventura nós estamos ou não cumprindo os direitos humanos na essência. O ciclo de formação da GCM foi iniciado pelo seminário Segurança Urbana e Promoção dos Direitos Humanos, que aconteceu entre o dia 10 e 15 de junho de 2013, no Céu São Rafael, em São Mateus, e o encerramento aconteceu no Memorial da Resistência. Hoje em dia, os agentes públicos têm por base achar que segurança urbana somente é punir, fiscalizar, mas não é isso. Nós temos um papel fundamental, principalmente na parte de educação, voltado à população, orientando-as com relação a melhores posturas a serem adotadas numa eventual necessidade de uma intervenção policial. Durante a semana, foram realizadas inúmeras mesas que abordaram os mais diversos temas sobre direitos humanos, com convidados especializados e representantes de movimentos sociais. Quando no Brasil se começou a falar na necessidade de mais justiça social, começaram a surgir mais associações, então se disse existe o perigo comunista. Explorou muito essa expressão no Brasil, é preciso conter o perigo comunista. E foi sob esta sigla que, em 1964, houve o golpe que o próprio documento inicial diz que foi civil e militar. Aliás, esse é um aspecto importante também, porque mesmo nessas investigações, denúncias que estão surgindo agora, muitas vezes aparece como sendo exclusivamente culpa dos militares. Os militares erraram, foram violentos, mas, e aí, dizer mais, eu vivi este momento, vivi intensamente. Houve um forte financiamento de empresários para que se desse o golpe militar. Quer dizer, empresários que agora estão na sombra, quase em pose de democratas, mas que financiaram repressão extremamente violenta. Sim, por exemplo, existiu aqui em São Paulo, no famoso DOI-CODE, onde foi assassinado o Herzog, uma máquina, um aparelho especial de tortura, que ficou com o apelido de cadeira do dragão. Representantes do movimento negro e indígena apresentaram a situação da questão étnico-racial na cidade de São Paulo e orientaram a Guarda Metropolitana para a atuação com esses grupos. Eu fui uma jovem privilegiada porque tive a oportunidade
de ter um projeto social no qual fiz parte, né, o projeto Arte na Rua, que era um projeto conveniado com a Secretaria de Assistência Social. E um dos focos do projeto era trabalhar a participação política de criança e adolescente para que pudessem construir políticas públicas para mudar a realidade da nossa comunidade, né? E aí tive a oportunidade de ir para o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, né, no qual assumi a representação nacional na construção de políticas públicas, né? E aí comecei um processo de participação, tanto no Brasil quanto na América Latina, de construção de direitos, né? E monitoramento das políticas executadas. Então, acho que um pouco dessa minha trajetória é o que me permite estar aqui hoje para fazer esse diálogo com vocês. Também sou funcionário da Prefeitura de São Paulo, né? Eu sou professor, né, do ensino fundamental 2, dou aula naquela região de Taipas, né? Uma região bastante conturbada. E aí, assim, tem uma coisa que eu acho que a minha profissão e a de vocês, ela tem em comum também, que é o seguinte: existem as leis sobre educação e existem as leis sobre segurança, mas a cara com a qual essa lei vai aparecer para o cidadão é a nossa. A lei sobre educação, ela vai aparecer para o aluno e para a comunidade com a minha cara, como professor, e com a cara de vocês, né, como agente de segurança pública. Também esteve presente uma representante da comunidade boliviana, que prestou depoimento sobre a situação dos imigrantes na cidade de São Paulo. O meu primeiro salário foi R$55 ao mês, porque eu aprendi a costurar em um mês. Meu segundo salário foi R$200 ao mês. Eu chorava, porque eu queria sair da casa, que o dono me falava e dizia: a polícia vai agarrar a você, a polícia vai matar, a polícia odia a los bolivianos, odia a los migrantes. A la policía no gusta que pasen aquí en la rua. E yo tenía muito miedo a los policías. Entonces eu não saía de casa. Ela primeiro não deixava sair. Não deixava. Então eu falei: meu Deus, a polícia é para ajudar. A polícia é para informação. A polícia é para dizer: isto é assim, isto se faz, isto não se faz. Outros temas de grande relevância para a política de promoção dos direitos humanos na cidade de São Paulo também foram abordados, como crianças e adolescentes, políticas para a cidadania LGBT, juventude, idosos, drogas e população de rua. A relação do tempo, se é pouco, se é ruim, se é bom, se é ruim. Estou dizendo que o Estatuto previu direitos e deveres. E aí a gente sempre tem que colocar uma coisa na cabeça. Imaginem uma régua de 12 a 18 anos. Quantos anos são? 6. Colocou isso na regra, né? Na régua. De 12, isso é uma régua. E de 12 aos 70 ou mais. A nossa expectativa de vida está em que ano? 72, né? É isso? Expectativa de vida do brasileiro é de 72. Então coloquem na régua de 18 a 72. Qual é maior? Qual é maior? A que vai de 12 a 18 ou que vai de 18 a 72? Quando você está numa condição melhor, você não tem que esconder tanto, é mais fácil de você se assumir, tá? Qual que é o grande lance para você sair do armário e o que foi para mim também? Primeiro que você vive num mundo que te diz o tempo todo assim, ó, mulher tem que gostar de homem, mulher tem que usar rosa, mulher tem que brincar de boneca. Se você fizer qualquer coisa fora disso,
Você pisa na linha da heteronormatividade e você vai sofrer uma série de preconceitos por causa disso. E às vezes, nem é que eu quero ser lésbica. Às vezes eu quero jogar bola em vez de brincar de boneca e mesmo assim continuar gostando de meninos, mas eu não posso. Porque a sociedade não me deixa. Né? Quantos homens aqui a gente tem de camiseta rosa, por exemplo? Né? E todos que estão foram zoados agora por causa da homofobia, porque diz que o homem não pode usar rosa. Isso significa para nós da coordenação de juventude pensar como tem se dado de fato a vida da juventude de periferia da cidade. É uma vida que não se vivencia a juventude. Por que eu estou dizendo isso? Não é dado ao jovem de periferia o direito de viver a juventude. Vocês sabem, porque eu estou falando com grande parte da corporação, que aqui não tem ninguém muito rico. Ninguém é morador lá dos Jardins. Todo mundo aqui tem uma vida de trabalhador, de trabalhadora, as mulheres também, os homens. Enfim, vocês têm filhos e vocês sabem da importância do que eu vou falar. A juventude de classe média tem o direito a uma educação de qualidade paga pelos seus pais na escola privada. Eles têm não só essa escola particular boa, que eles podem pagar. Certamente os senhores têm muita dificuldade de garantir isso aos filhos. Eles têm clube, onde o filho vai lá, esporte, lazer, não sei o quê, pode ficar lá na academia, fica o dia inteiro no clube, convivendo com os amigos, em segurança. Né? Muito bem. Eles têm também, podem pagar uma aula de piano, ou de violão, ou de não sei o quê. Podem pagar um inglês para o filho. E o seu filho viaja aos finais de semana, ou também nas férias, para conhecer a Europa, os Estados Unidos, etc. Não é verdade? Estou falando alguma bobagem? Agora, o que é garantido para o filho do trabalhador, ou mesmo o jovem trabalhador? Ele fica numa situação de não viver a juventude. Por que eu estou dizendo isso? Porque, fundamentalmente, viver a juventude, a experiência de ser jovem, é a experiência de ter direito ao tempo livre. É a experiência de ter o direito de poder usufruir de equipamentos e acesso à cultura. De poder praticar esporte, de poder, usufruir desse momento para ser um momento de formação e preparação. A gente tem que encarar, em relação ao envelhecimento, que o envelhecimento é uma conquista social. A gente conquistou ao longo das últimas, vamos dizer, dos últimos 100 anos, essa possibilidade de envelhecer. Porém, muitas situações não permitem que o indivíduo envelheça, né? Situações de vida, situações de acessibilidade à saúde, etc. É um conceito que um amigo da psicologia da USP gostou de trabalhar bastante, invisibilidade pública. Muitas vezes é isso que a gente vê lá. Hoje nós temos uma nova porção da cidade, da população, que está sob o manto dessa pretensa invisibilidade. Curiosamente, essa porção da cidade, essa porção da população, seja ela população fixa ou uma população transitória, parece que só passou a incomodar quando alguns aparelhos da cidade passaram a se instalar naquele local. Eu estou falando de um específico, da Sala São Paulo, por exemplo. Eu acho que vale a pena conhecer aquele local. Eu pouquíssimas vezes estive lá dentro. Pouquíssimas vezes. Mas vale a pena conhecer porque tem uma coisa muito curiosa naquele espaço. Quando eu falo que a gente está construindo, quando a gente fala Cracolândia, gueto, eu acho que tem um objeto naquele local que para mim exemplifica tudo isso. É um gueto que já não tem um muro, não tem um portão fechando. Mas existem divisas lá muito concretas e muito densas, pesadas, que qualquer um de nós consegue sentir. Para mim, o exemplo claro é quando você entra dentro da Sala São Paulo e você verifica o que é que faz a divisão entre a Sala São Paulo, o Espaço Belo, o Espaço da Cultura e a Gare, a parte da Estação Júlio Prestes, aonde chegavam as pessoas de trem de cidades que estavam a até 30 quilômetros de distância. Pessoas que vêm de Itapevi, Barueri e de outros tantos locais, cidades que nós acabamos tornando como locais, como cidades dormitório. Tem um objeto que faz essa separação, é um vidro. Na minha avaliação, como GCM, teríamos que ser, em primeiro lugar, competentes, no sentido de ter o domínio das estratégias
do Sistema de Garantia de Direitos Humanos, referente a este contingente vulnerabilizado deste espaço da rua. O tema da saúde do profissional de segurança urbana também foi abordado. Eu começo a falar normalmente dessa questão do colonialismo porque é lá que eu começo a identificar, digamos, as primeiras pessoas em situação de rua nesse país, que foram os escravos, os negros, né? Que a partir do processo de industrialização, etc., que alguns aqui devem conhecer, não me proponho a ser um pedagogo e nenhum didático, mas é a história que complementa a minha realidade e a minha contemporaneidade. E lá a gente já via, né, a que caminhos esse país seguiria, né? Quando a gente sabe da história dos negros, né, de uma forma abrupta, violenta e desumana até, né? A gente tem essa história essa história perversa no nosso Brasil. E por que eu falo da questão dos negros? Porque dali está classicamente a mais clara violação, né, dos direitos humanos, que é o direito da liberdade, é o direito da pessoa ter um espaço, da pessoa ser reconhecida como cidadão. Nos intervalos das palestras, os guardas foram brindados com apresentações musicais e teatrais. Essa pessoa que vive nesse ambiente, ela tem que executar, ela tem que responder ao que é exigido e aos meios que ela tem para realizar a sua tarefa. Muitos reclamam do prejuízo do lazer conforme a estrutura, eles fazem bicos ou recebem alertas da instituição para comparecer em tarefas, muitas vezes, que não estão agendadas. Muitos reclamam de promoções injustas, que as promoções não são por mérito e a qualificação do profissional não é estimulada. Representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, também estiveram presentes. Aí às 5 horas da tarde, insuflando, sim, tem que fazer. Mas é você, não é ele não, tá certo? Tem que entrar chutando. Marginal tem que respeitar. Aí o sujeito fala isso aqui no microfone, em audiência nacional, e comemora porque está no segundo do Ibope, terceiro do Ibope, não é assim? Que dá aquele gás. Mas aqui por baixo, aqui, ó, aqui atrás, ele fala outra coisa. Ele fala o seguinte: esse policial, esse guarda civil, é lá na favela, viu? Esse para entrar chutando, para entrar dando porrada, etc, etc. Aqui, onde meus meninos estudam, aqui eu não quero esse monstro trabalhando. A minha experiência na Polícia Federal dava conta disso, de direitos humanos ensinado junto com a matéria chamada deontologia policial. Ou seja, princípios que regem a atividade do policial. E ali você apresentava direitos humanos também nessa perspectiva do outro. Ou seja, não viole direitos humanos porque você praticará um ato indesejado, para não falar um crime, ou que você dará em seja um tipo de reprimenda, né? Então isso também era uma proposta, como mostrar que direitos humanos deve incluir como ponto de partida o profissional de segurança pública. Direitos humanos não é uma coisa do outro, que você precisa tomar cuidado para você não violar, porque aquilo é um problema para você. Porque se você viola aquilo, você vai sofrer a consequência, né? A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana deverão capacitar 6.160 agentes da Guarda Civil Metropolitana em direitos humanos e 2.000 em mediação de conflitos. Mas vocês imaginem que uma mãe que tem muitos filhos, se tem um que está gravemente doente, vai se ocupar muito mais desse filho que dos outros, né? Mal comparando, quando a gente vê um problema muito sério, urgente, a gente se ocupa mais desse, né? Então, eu acho muito importante o fato dos membros da Guarda visitarem o memorial, tomarem conhecimento do que ocorreu aqui, irem às celas onde nós ficamos, né? Isso é importante. Eu acho que é importante também porque ajuda
eu diria, resgatar o papel da Guarda Civil Metropolitana. Como cidadã, eu agradeço essa contribuição e desejo todos a vocês no seu trabalho muita coragem, disposição, entusiasmo. Trabalhem com o coração, que a gente só ensina direitos humanos usando o coração. Os guardas civis metropolitanos são os anjos da guarda da população, vocês sabem disso. Sobretudo os mais pobres. Eles são um amparo, mas podem ser muito mais, educando os pobres, orientando-os, defendendo-os e mostrando a cada um os seus direitos.